Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um live. Hoje vamos falar sobre alimentação nas crianças. Neste dia tão especial, o 1 de junho, né, que é o dia da criança. E hoje o dia é dedicado a eles. Este tema surgiu muito relacionado com a minha vida também, porque tenho 2 filhos, né? E devido a isso, com as mudanças que tenho vindo a aplicar no meu estilo alimentar, no meu estilo de vida, deparo-me com algumas dificuldades e então achei que, em conversa com muitas das minhas clientes, que a maior parte delas são mães também, é um dos problemas que nós encontramos no nosso dia-a-dia, muitas vezes, é adequar a oferta que existe, né? O marketing que é feito em volta da alimentação da criança e a quantidade de alimentos que existe, processados, ultraprocessados, de oferta exclusivamente e direcionados à criança. E muitas vezes nós temos que dar aqui um bocadinho a volta à situação, tentando encontrar as melhores alternativas, ou pelo menos as alternativas mais saudáveis para dar aos nossos filhos. Por isso decidi entrar em contacto aqui com a Fê, ela que está muito direcionada na alimentação ancestral na criança. Ela própria tem um programa, né, por assim dizer, direcionado neste caso ao adulto, em que ela intitula de reprograma, ou seja, reprogramar um bocadinho a forma de nutrir o nosso corpo. E uma vez que ela está bastante direcionada também para as crianças, achei interessante convidá-la para fazermos aqui este live juntas hoje, neste dia tão especial. A Fê já está aqui online. Entrar em contacto com ela. Ver se ela entra. Olá! Olá! Oi, Olá, Vera, tudo Fê! bem? Oi, Tudo bem? gente! Tudo bem E com você? tudo bem e contigo? Tudo em forma? Tudo bem, graças a Sim, Deus, tudo ótimo. já tenho assistido aí que estás com um novo elemento em casa, né? E sim, temos um novo membro da família, um gatinho, gente, mas é a coisa mais gostosa da face da terra. Por que eu não tive gato antes? Eu não sabia que era Olha, tão é bonitinho, verdade, é verdade. é Eu tão por acaso meiguinho, tão tenho um, engraçadinho. eu também tenho um são fantásticos. É É uma mais um gracinha. membro. Não, e eu fiquei impressionada que eu sempre tive cachorro a vida inteira. Uhum. E o cachorro dá muito trabalho para ensinar a fazer xixi e cocó dentro de casa, né? E o gato veio para cá, ele tinha mais ou menos um mês, e ele nunca Eles, fez um xixi e um né, cocó fora da caixinha de areia. aprendem logo, é fantástico, é mesmo. Incrível! Não, aí ele faz o cocózinho dele e depois ele vem com a patinha assim, ó. Aí ele E vai passa. e esconde. Eu fiquei chocada. Eu falei, se minha cachorrozada, vai lá assistir. Aprender, né? Se Aprender. aprender. Oh, meu Deus do É céu. verdade, é verdade. É Ok, ok. impressionante. Então, olha, estava aqui a dar início ao nosso live, estava-te apresentando minimamente, né? E a dizer que desde que entrei nesta minha mudança de estilo de vida na questão alimentar, fui encontrando várias pessoas bastante impactantes neste assunto. Uma delas foste tu, que já há algum tempo sigo o teu trabalho e achei bastante interessante chamar-te para conversarmos um bocadinho na parte da alimentação com as crianças, porque são poucas as pessoas que abordam este assunto direcionado na criança e eu É. acho que é super importante porque eu própria tenho 2 filhos e quando comecei a fazer a minha mudança, né, de tentar encontrar os alimentos mais adequados, mais saudáveis, né? Que a gente considera Aham. saudáveis, e muitas vezes a dificuldade não é enquadrar em nós próprios, adultos, né? Mas sim depois adaptar aqui e tentar mudar um pouco a mentalidade das nossas próprias crianças, né? Porque o marketing e tudo o que envolve a indústria
é, é, é tão direcionado, na televisão então, tão direcionado para produtos processados, ultraprocessados, para as crianças, inclusive, né? Aqueles pronto, não posso ter marcas, mas é o coração com o chocolate, e é tudo para eles quase, né? E a gente vai na onda, mas é tudo para eles. E às vezes fica difícil encontrarmos aqui opções mais positivas, por assim dizer, para irmos incluindo aqui no nosso dia a dia juntamente com os nossos filhos, né? Porque são... É difícil. É complicado, porque estamos aqui desde pequeninos, deveria ser fácil, né? Desde pequeninos, em introduzir logo as coisinhas direitinhas e certas para depois em adultos não sofrer o que nós acabamos por estar a sofrer agora, né? É aquele vício no açúcar, aquele vício aquelas coisas hiperpalatáveis. Artificiais, né? Exatamente. É um problema isso aí. E então, normalmente, como eu, desculpa só dizer, como eu trabalho muito com mães, né? E este muitas vezes é o tema de conversa. Nós começamos a conversar o que é melhor para cada uma comer e depois vamos sempre bater na tecla das do crianças, nosso filho, né? E o que é que eu vou fazer o que é que eu vou fazer com ele ou com ela? E tenho que fazer 2 comidas, né? E tenho que fazer um acompanhamento diferente e tem, né? As pessoas começam logo a pôr dificuldades, né? Na mudança, dificuldades e muitas vezes pondo a desculpa no elemento mais novo da casa, né? Que vem aprender connosco, né? Eles comem o que a gente come. Exatamente. Não no curto prazo, isso pode não acontecer na primeira refeição, mas isso com o tempo, eles vão querer comer o que a gente come. E quanto mais pequena é a criança, mais nova, e mais isso é forte, mais a criança tende a ser mais instintiva, né? De querer comer o que está ali no prato da mãe ali, ele está vendo que a mãe está comendo, né? Então, assim, precisa me apresentar? O pessoal já me conhece? Sim, não, era isso mesmo. Então... Agora, antes disso, apresenta-te. Que você estava falando de mim, né? Então, gente, eu sou Fernanda Anders. Eu sou publicitária de formação. Eu trabalhei 20 anos no mercado publicitário. Eu sempre tive a nutrição como hobby. Sempre amei nutrição. Sempre li muito sobre nutrição. Há muitos e muitos anos. Desde a minha adolescência que eu leio sobre nutrição. E estilo de vida, né? Eu sempre fui essa pessoa de fazer atividade física, de tentar me alimentar bem, né? Eu fui a louca do suco verde, né? Tomei suco verde muito por 20 anos, acreditando naquilo. Então, eu sempre tive esse drive. E aqui em Portugal, por uma coincidência, pelo fato de eu ter engordado muito aqui, e eu descobri a low carb, e eu fiquei muito intrigada por ter conseguido emagrecer tão rápido, sendo que eu não conseguia mais emagrecer na estratégia tradicional. Né, de só cortar a caloria, só de cortar os excessos, né, eu não conseguia emagrecer, e na low carb eu consegui emagrecer muito rápido, então isso me intrigou, aí eu comecei a estudar, aí eu acabei realmente fazendo cursos na área, né, fiz o curso da Nutrition Network, e fiz algumas formações, e fora seminários, né, sempre tem seminários internacionais eu participo, né, de forma online, né, hoje em dia tem essa facilidade, então eu acabei me especializando na alimentação ancestral. Isso virou uma paixão, né? Hoje é meu trabalho, foi tudo realmente, as coisas fluíram, assim, foi uma feliz coincidência. E hoje eu trabalho com isso, eu sou apaixonada, é muito bom você poder mudar. Acho que o foco do meu trabalho é mudar a mentalidade das pessoas, né? Porque é muito mais importante do que você entender qual vitamina tem na cenoura e qual tem na carne. Eu vejo que esse tipo de informação é meio que um commodity, né? O que realmente é importante, é relevante, é as pessoas entenderem em que elas foram enganadas a vida inteira. Ô, Zípora! Gente, essa Zípora me segue, a Zípora me segue, uma das minhas primeiras mentorandas, sumidas, Zípora, desculpa aí, gente, só isso aí. Então, essa questão da gente desaprender o que a gente aprendeu errado e foi enganado a vida inteira, da gente entender qual o discurso que é o discurso da indústria, qual que é o discurso que realmente tem cunho científico. Então, eu acho que as pessoas, esse trabalho de abrir assim, os olhos das pessoas é o trabalho que mais me move, né? Então, é isso que eu faço, é ajudar a mudar a cabeça das pessoas, né? Tem o meu programa hoje que eu estava falando, que é o Reprograma, que é um grupo de mentoria que eu faço agora todo mês. Eu tenho o Reprograma 1 e tenho o 2, que é o avançado, que é para realmente fazer isso aqui com a cabeça da pessoa, entende? Porque não adianta, não é, eu vou fazer dieta cetogênica. Não é isso, gente. É você mudar a forma de você entender tudo que você aprendeu até hoje e ver como que a gente foi realmente enganado mesmo. A gente foi enganado
pelas diretrizes nutricionais que a gente acha que foram feitas por nutricionistas e cientistas, e não, elas foram feitas pela indústria usando nutricionistas e cientistas, né? Obrigada, Cassinha! Então, eu adoro fazer isso, de realmente abrir uma porta de conhecimento para as pessoas, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Em relação às crianças, existe uma questão de comportamento também muito importante, assim. Aqui em Portugal, eu vejo que até tem uma coisa boa, que o fato das crianças comerem na escola, com os amiguinhos, né? E de ter as verduras, então isso amplia o leque das crianças, né? Mas no Brasil, e tem uma questão muito complicada, que eu vejo que acontece no Brasil, que as crianças comem em casa com as funcionárias do lar, com as empregadas, com as babás, e os pais estão no trabalho. Então, o que acontece? A criança come ele sozinha. Ah, eu não gostei do espinafre. Ah, eu não gostei do espinafre. Então tá, então não come espinafre. Exato. Ah, eu não gostei disso aqui. Aí quando você vai ver, ei, Manu! Aí quando você vai ver, a criança não tá comendo só frango grelhado, arroz e feijão. Não come mais nada. Por quê? Porque ela não tem, gente, essa parte social para a criança, ela é fundamental. Essa coisa de você sentar e você ver a mãe comendo pepino com azeite e gergelim, e você vai ver o pai comendo um bife, e você vai querer comer aquilo que está ali no seu redor. A criança cresce vendo isso, ela cresce querendo comer, ela fica com vontade, ela saliva, a gente saliva de ver outra pessoa comendo aquele alimento. Você é estimulado pelo outro comendo o alimento. Então, se você quer, a primeira coisa que tem que fazer para ajustar a alimentação das crianças, gente, é você mudar de dentro para fora, você realmente incorporar que você não pode comer mais, desculpa aí, gente, mas McDonald's, você não pode mais comer essas comidas que são venenosas, né? A gente vai falar aqui um pouco por que elas são venenosas. Não adianta você falar no discurso que faz mal e você continuar comendo. E estar a comer, exatamente. Sabe? Então, assim, é a família mudar, é a sua casa, seu templo da saúde, seu lugar seguro em termos de alimentos para as crianças. A gente não está falando de radicalismo, né? Uma vez ou outra, você pode levar a criança, vou dar um exemplo, você pode levar uma vez ou outra a criança no fast food, mas uma criança que come em casa, comida feita de verdade, com gorduras naturais, com azeite, com carne, com ovos e vegetais, essa criança vai no McDonald's, possivelmente ela vai achar horrível, ela não vai gostar. É o que acontece com a minha filha. Minha filha não gosta dessas comidas. Porque ela não foi criada comendo isso. E eu conheço muitas crianças assim. Eu tenho filhos de uma amiga que nunca foi de servir sobremesa para as crianças. As crianças comiam tudo bem que é engessadão lá, é arroz, feijão, legumezinhos e franguinho e tal. Não tem muita variedade, ok? Mas as crianças não gostam de comer doce. O menino vai no aniversário, ele não consegue comer nem o bolo do aniversário dele, ele acha horroroso, ele acha doce. Nossa, mãe, não consegui comer isso aqui, não, é doce demais. Exatamente. Então é isso que a gente tem que conquistar, entendeu? Não é você ficar lá com a criança obrigando a comer as coisas, obrigando a não comer. É você criar um ambiente para a criança que ela vai naturalmente rejeitar essas porcarias, gente, porque não é difícil conseguir isso. Se você criar esse repertório de comida de qualidade na sua casa e você também comer isso, entende? Exatamente. Então, aí já é o primeiro passo. É mesmo uma aprendizagem que se vai tendo, né? Basicamente é isso. A criança vai sempre aprender a degustar aquilo que nós lhe oferecemos e aquilo que eles veem que nós também comemos, não é, Fê? Acaba por exatamente. Ser por aí. Exatamente. E quanto mais pequena a criança, isso mais fácil é você. A gente aqui do Brasil é mais pequeno, aqui em Portugal não é erro linguístico, tá? Que as pessoas acham mais pequeno, aqui a gente fala mais pequeno. Mas quando a criança é pequenininha, isso é mais fácil de você criar a criança, assim, né? Eu sempre quis criar a minha filha num ambiente de comer de tudo. Porque de tudo que eu falo, assim, de comer lá as verduras, as carnes, os ovos, porque eu achava, eu sempre tive um pouco de preguiça de criança que vai na casa das pessoas e fica assim, ai, mas isso eu não como. Não gosto. Ai, isso aqui. Eu tive uma amiguinha da minha filha que uma vez, ela dormiu lá em casa, eu servi ovo frito de manhã, aí ela chegou assim, tia, tem que tirar a casquinha. Oi? A casquinha? Como assim casquinha? Ela tem que tirar a bordinha do ovo frito, ela não comia a bordinha do ovo frito. Aí teve uma outra que foi lá em casa e eu tive que sair para comprar bolacha para ela, porque ela não comia nada que não fosse bolacha. Então, assim, sinceramente, eu tinha muito medo da minha filha ser assim. Então, eu queria que ela gostasse de tudo, né? Então, eu li, há muitos anos atrás, aquele livro Crianças Francesas Não Fazem Manha. E uma coisa que eu achei bárbaro nesse livro
é que mostra a diferença da cultura americana para a francesa, que eu achei muito interessante, porque era uma mulher, a escritora, a autora, ela era francesa não, o marido dela, eu sei que ela morou um tempo nos Estados Unidos e morou um tempo na França. E quando ela chegou na França, ela ficou muito impressionada, porque primeiro que as crianças não lanchavam. Os pais deixavam as crianças esganadas de fome, porque que falavam? Ah, como é que as crianças ficam na mesa no restaurante quietinhas e comem? Porque elas estão com fome. Pois. O que as pessoas fazem hoje? Não deixam mais a criança sentir fome. Aí, quando a criança não tem fome, ela senta na mesa e fica lá catando a comida. Ai, tem um negocinho aqui na carne. Ai, isso aqui eu não como. Tudo e mais alguma coisa, pois. Então, aí você vai no restaurante, a criança fica enchendo lá, fica tocando terror na mesa. Porque a criança não está com fome. Agora está todo mundo ali com fome, interessado na comida. Por que a criança vai ficar, como você falou, estudando a comida? Né? Ela vai comer, ela está com fome. E ela vai comer o que tiver. A gente já tem uma facilidade. Então, por exemplo, eu sempre servia para minha filha, sempre antes, a salada. Porque eu sabia que era mais difícil gostar de legume e verdura. Né? Então, ela comia, então ela aprendeu, ela sentava na mesa para comer com muita fome. E eu servia lá um pepino com bom azeite, gostoso. Eu fazia um gergelim moidinho, jogava um gergelim moidinho, ela comia aquilo, achava uma delícia. Eu ensinava ela a ver, olha filha, como é crocante o pepino, olha que delícia, olha o barulhinho que faz, olha quando a gente morde o pepino, ó. Entende? A ensinar a criança a gostar das coisas. Não tem que comer, que senão não vai ganhar sobremesa. Não, não é assim, é pelo amor que a gente ensina, né? Então, assim, aí é essa questão dos Estados Unidos, né? Então, não tem esse monte de lanche, né, na França. A criança, ela fica com fome até a hora da refeição. Outra coisa que eu achei muito interessante no livro, eles fazem reuniões nas escolas para decidir o cardápio. E peraí que deu uma quedinha aqui, voltou. Para decidir já voltou. Decidir o cardápio do mês. Aí nessa conversa de decidir o cardápio, tinha umas conversas muito interessantes. Tinha assim, mas já tem espinafre na segunda-feira, vai ter espinafre de novo na mesma semana? Não, mas o espinafre da segunda, ele é cozido no vapor. É interessante a criança também experimentar o espinafre na salada, cru. Exato. Então, assim, não é só o objetivo da vitamina da comida, entende, gente? Até porque, vamos falar a verdade, que o espinafre é cheio de oxalato, né? Não precisa comer muito, não. Só um pouquinho tá bom. É só basta um pouquinho, exatamente. É só um pouquinho, mas é para a criança aprender a comer, porque ela já sabe comer o espinafre cozidinho, sabe comer o espinafre cru, sabe comer a carne vermelha, comer o peixe, comer o frango com pele, né? Então, assim, ensinar a criança a gostar do leque inteiro, de tudo, né? Exatamente. Exatamente, é ter essa amplitude. É engraçado que o que tu estás a dizer da questão da fome, existe muito isto, e então nós aqui em Portugal, né? Não há aquela coisa do não é passar fome, mas a pessoa não pode ter um bocadinho de fome, vai logo, né, petiscar. E depois as crianças, então, só de pensar que ela pode ter fome, a gente fica logo, ai, coitadinha, né? Temos que dar uma frutinha, uma bolachinha, um pãozinho, um queijinho, qualquer coisa antes, até chegar a hora de jantar. E a verdade é que aquilo quebra o apetite. Acontece muito isso. Às vezes, imagina, chegamos da escola, né? Aquela coisa toda, estamos em casa. E eles tentam sempre, ai, quero comer qualquer coisa. E olha, a mãe está a fazer o jantar, espera um bocadinho, né? E lá vão outra vez, ai, quero comer qualquer coisa, tenho fome. Mas não é vontade, aquilo é vontade de comer, porque depois digo assim, então olha, então anda a comer aqui. Imagina na brincadeira, olha, a mãe está mesmo quase a acabar de fazer um ovinho cozido. Queres um ovo cozido? Não era bem isso, né? Não era bem isso. É mais a frutinha, mais o doce, né? A frutinha, a bolachinha. E então temos que quebrar, isso tem que quebrar isso. Então, gostei de ouvir essa parte de que não há tem que problema deixar de sentir fome. Não tem. Porque assim, gente, o grande problema, era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. O grande problema que existe hoje na alimentação infantil, e eu vejo que isso é muito forte aqui em Portugal, que é essa questão do mindset, né? Eu sempre vou no mindset. Eu escutei outro dia, uma seguidora me contou que participou de uma reunião na escola e tinha a nutricionista dizendo que mais importante que a proteína é a energia. Porque assim, a gente tem os 3 macronutrientes, né? Proteína, carboidrato e gordura. Carboidrato e gordura são energia, né? A proteína é um elemento construtor. A proteína, ela é vamos dizer, o macronutriente mais importante de regulação do apetite da gente. A gente tem um sensor de proteína no organismo. Então, o organismo ele vai pedir comida
na medida em que você comer proteína. Então, a proteína, e para a criança, principalmente, que está construindo ossos, construindo, né, o seu organismo inteiro, Sim, cabelo, sim. osso, tudo, músculo. Então, a proteína é fundamental para a criança. Então, o que acontece? Se tem um medo hoje de comer proteína, eu vejo que as pessoas que aprendem a comer certo, a escola fica... não, mas a criança está a comer muita proteína, ela já comeu um bife, ela já vai comer um ovo, não, já comeu um bife de manhã, não fala, aí de noite não dá bife no jantar para ele, que ele já comeu carne de manhã, na hora do almoço. Então, como se fosse... As pessoas estão tratando hoje, gente, a proteína animal, Né? como se fosse o nugget do fast food, e como se fosse um biscoito Oreo, uma bolacha recheada. Não, gente, a gente está falando de carne, a gente está falando do alimento mais sagrado e mais nutritivo que existe na face da Terra. Não tem um teto máximo de proteína animal, sabe por quê? Porque ninguém consegue exagerar no bife, gente. Ninguém consegue comer 1 quilo de carne, uma criança não consegue exagerar, ninguém, nem adulto. Então não faz mal você comer, deixar a criança comer a proteína que ela quiser, mas aqui, aí tem a gestão, né, a tal da nutricionista, falava assim na reunião na escola. Então, é mais importante que a criança coma o pão ou o arroz, que ela coma a energia, né? Não tem problema, não pode ficar sem energia. Então, várias vezes por dia tem que dar fonte de energia para essa criança. Aí, o que está acontecendo hoje, gente? Aí a gente entra na questão de dieta restritiva, né? Ah, porque a cetogênica é restritiva. Sabe do que é que as crianças estão sendo restritas e que as pessoas estão sendo restritas nas últimas décadas? De usar a sua gordura corporal como energia. Porque as pessoas não têm mais oportunidade de queimar energia própria. De gastar, exatamente. De gastar. Porque a verdadeira gestão energética do nosso organismo é a gente que produz. A gente não precisa usar aquela comidinha de 2 horas para gerar a energia que você vai gastar agora. Não, eu estou usando a energia agora que eu comi ontem, anteontem, semana passada. Por quê? Porque o que eu como vai gerar reserva de glicose, que é o glicogênio, mas também vai gerar reserva de gordura quando eu como a mais. Aquilo vira depósito de gordura. Só que esse depósito de gordura, gente, é por isso que antigamente, lembra aí, pessoal que é da minha idade, eu tenho 48, que daí da década de 70, antigamente a gente ficava sem comer do almoço até o jantar, e a gente começava a ficar com fome, e a mãe da gente não deixava a gente comer fora de hora, não, era comer fora de hora. Não espera, porque para não arruinar o apetite para o jantar, né? Para chegar no jantar, você comer lá carne, vegetais, depois uma fruta de sobremesa, mas você ia comer comida, você não ia comer bolachinha, indulgências, né? Então, assim, a gente sentia fome. Nesse momento, a gente estava sendo alimentado pela nossa gordura corporal. Então, você viver sob cetose, isso é o normal do ser humano. Porque a gente alterna estado alimentado com não alimentado. Então, na hora que você está sem comer, você tem que ter a capacidade metabólica de usar as suas reservas de gordura. E o que está acontecendo? Não acontece agora, né? Não acontece mais. Por quê? Porque para você acessar seu depósito de gordura, você tem que estar com a sua insulina baixa. É esse comando de insulina cair que vai ligar um processo que chama catabolismo, que vai abrir a torneirinha lá da sua gordura corporal para ser usada como fonte de energia. É por isso que as pessoas no jejum não sentem fome, essa fome o tempo todo com fome, morrendo de fome. Não. É por isso que as pessoas agora, o jejum, abriu a discussão. Eu acho que o tema do jejum começou a chamar a atenção das pessoas. Ei, se você consegue ficar 14, 15, 16 horas, 20 horas sem comer, então você consegue esperar do almoço até o jantar sem comer, não consegue? Tem alguma coisa que está te mantendo bem ali sem estar comendo até o pé da cadeira, não tem? O que é a mesma coisa? É a autofagia, é o catabolismo, é você usar a sua gordura corporal como energia. E isso, gente, sempre na história da humanidade, sempre aconteceu. Sempre. Isso mudou agora, da década de 70 para cá. Por quê? Porque ensinaram que tem que comer de 3 em 3 horas, que tem que comer açúcar o dia inteiro. Aí a gente muda, porque açúcar, né, gente? Né? A tal da energia, pão, bolacha, barrinha de cereais, isso tudo é açúcar. É tudo açúcar. Então, aí ensinaram a gente que a gente não tem essa gordura para queimar na hora que está sem comer, que a gente tem que usar o açúcar da dieta o tempo todo ali, ó. Ou seja, é um controle da glicemia feito de forma artificial, como se a gente tivesse que microgerenciar a nossa glicemia 24 horas por dia, que nosso organismo não dá conta, vai faltar açúcar no cérebro. Isso não existe, gente. Entendeu? E é esse tipo de informação que transmitem às pessoas, pronto. Né? E chegou num ponto tão absurdo isso, porque assim, o que acontece hoje, eu ainda encontro pessoas da minha geração que lembram de como era antes.
Entende? Eu tenho medo se essa diretriz aí continuar, daqui a pouco, daqui a algumas décadas, não vai mais ter esse pessoal que lembra como era, porque ainda tem gente que lembra como os mais velhos se alimentavam com gorduras naturais, com banha, com sebo, ninguém ficava doente. Então, da mesma forma, esse negócio de comer de 3 em 3 horas, isso é uma invenção da década de 70, isso não existia, minha gente, eu me lembro disso, eu sou dessa geração. Sim. Aliás, isso destruiu a saúde das pessoas. Eu própria vou fazer 39 anos, né? E eu não me lembro de ser criança e de ter que levar lanchinho e lanchinho para a escola. Eu acordava, tomava pequeno almoço, depois almoçava e depois jantava. À tarde, às vezes, ainda fui do tempo que davam um leitinho na escola, mas nem lá obrigavam-nos a beber um leitinho, mas não era assim uma coisa que tínhamos que levar de casa, aquele lanche, o meio da manhã, o meio da tarde, estás a ver? Pois é. E a gente depois passávamos a tarde inteira na rua brincando, né? A brincar. Exatamente, agora, exatamente. Né? E a gente estava sempre em cetose. Criança tem cetose rápido demais, gente. Criança, por isso que. Sabe as crianças quando você fica assim, gente, não tem fome, não? Não é quando os pais falam assim, as crianças não têm fome, porque tá brincando. Eles estão em cetose, gente. Gente, é cetogênica. Qualquer estratégia que deixe as pessoas viverem com um tempo maior em cetose é cetogênica, gente. Não é só essa dieta que tem 80%, 70% de gordura que é cetogênica, não. A carnívora a low carb é. Claro que vai depender da sua saúde metabólica. Para algumas pessoas, a low carb não é cetogênica. Para outras pessoas, a low carb é cetogênica. Então, depende da resposta que a pessoa tem para a dieta, entende? Mas a questão da cetose, você ter um pouco de cetose a mais em alguns momentos do dia, isso é comum a todo mundo. O que está errado é que esse mecanismo hoje foi quebrado por essa recomendação de comer toda hora, de comer açúcar toda hora, e tem um aspecto aí que é muito importante a gente falar, que são os óleos refinados de sementes, que são os óleos vegetais aqui em Portugal, chamado óleo alimentar, né? Que estão na ribalta, né? São considerados o superalimento da nossa geração agora. Está em tudo, né? Os óleos vegetais, né? E o que acontece? Esses óleos, eles causam disfunção mitocondrial. Todo o nosso processo de geração de energia acontece na mitocôndria. E esses óleos, eles danificam a mitocôndria. A mitocôndria não consegue mais oxidar, ou seja, usar a gordura natural como fonte de energia, e a mitocôndria passa a depender só da glicose. Então, ela causa resistência à insulina, né? Esse que é um quadro pré-diabético, no qual a mitocôndria começa a só depender da glicose e você vai cada vez pedindo, o seu organismo vai, com o tempo, pedindo mais essa coisa de precisar comer doce depois do almoço. Eu preciso comer um doce. Não é só hábito, entende? É porque a pessoa está ficando diabética. Exato. Isso é o comecinho da diabetes, essa necessidade urgente e frequente de comer doce. É porque a sua mitocôndria não está conseguindo mais oxidar a gordura para gerar ATP, que é a nossa energia. Aí ela está dependendo só da glicose. Da que nós ingerimos, né? Que temos que comer. Em vez Tem que de comer o corpo a ir boa buscar... gordura. Exatamente. Então isso está prejudicando o nosso metabolismo de uma forma, a gente está todo mundo ficando doente, entendeu? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Sim. E as pessoas, crianças que chegam a casa depois de um dia de trabalho, escolhem porque vêm mais ansiosas, comem muitos doces ou muitos hidratos de carbono. É complicado quebrar a relação. Então, é a Ana Lameiras. A questão é a seguinte, gente, você tem que ter coragem, a gente não consegue fazer omelete sem quebrar ovo, sabe? As crianças não vão. Né? As crianças não vão no mercado comprar miojo, né? Não vão no mercado comprar esses bolinhos e essas coisas que são ruins, né? É a gente que compra. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para as crianças não chegarem morrendo de fome é dar comida boa para as crianças. Então, assim, o que eu vejo complicado aqui nas escolas em Portugal, eles seguem as diretrizes da OMS. Diretrizes da OMS, gente, é isso que eu estou falando aqui. Tudo que eu falei aqui é OMS. Né? Encher a criança de carboidrato o dia inteiro, cereais, né? O dia inteiro, 3 em 3 horas. Então, assim, é um discurso de não obesidade, estão preocupados com a obesidade, mas acontece que o pão, o arroz, a massa, tudo isso, gente, é glicose, são várias moléculas de glicose de mão dada. Isso é o carboidrato. Mesmo o carboidrato que não é doce, é açúcar, porque é glicose uma ao lado da outra. E as crianças estão comendo isso o dia inteiro. Aí chega na escola, a OMS, né, tem essa diretriz, as escolas seguem.
não é nem a OMS diretamente, tem um órgão europeu de saúde, mas que é vinculado à OMS, que segue a mesma diretriz da OMS, não dá na mesma. Então, assim, aí minha filha, das vezes que ela almoçava na escola, ela chegava em casa desesperada de fome. Ela não ficava assim quando ela comia em casa. E tinha, como a escola é mais ou menos perto, tinha dias que eu tinha aula o dia inteiro, ela almoçava em casa, eu levava ela na escola. Eu fiz isso algumas vezes. Então, não é porque ela tinha aula o dia inteiro que ela estava com fome, que ela gastou muita energia, não, é porque ela não almoçava direito. Aí eu perguntava, filho, o que você almoçou? Vou dar uns exemplos. Esparguete com carne. A carne era só para enfeitar, era uma carninha assim, É o prato só para dar um cheio de gostinho. esparguete. Era um prato, vamos dizer, visualmente, 90% do prato era carboidrato. Aí tinha dia que era um arroz de atum. Até achei estranho, que minha filha detesta atum. E ela comia. Eu falei, mas você come? Ah, é porque quase não tem atum, mãe. Mas então, qual que é a proteína do prato? Então, é esse atum. Olha só, gente, a gente tem esse sensor de nutriente que regula a nossa saciedade, que chama mecanismo de apestate. Esse sensor, essa criança chega às 6 da tarde e ela não comeu proteína o dia inteiro, o que vai acontecer com essa criança à noite? Ela vai estar desesperada de fome. Pois é. Então, gente, quem tem essa pobre dessa criança em casa, que é obrigada a comer essa comida pobre em proteína animal, que isso é uma pobreza de nutrientes para a criança, quando a criança chegar em casa, tenha pronto para ela um prato com bastante proteína animal. Faz um bifão, faz uma carne na slow cooker que desmancha, fica... Né? Ou então na pressão, se você não tiver, que fica desfiadinha. Põe uma manteiguinha em cima da carne, acompanha com ovos. Pode comer arroz e feijão também, ninguém quer demonizar o arroz e feijão, mas não tem que comer arroz e feijão todo dia, igual no Brasil, né? Que tem essa visão que tem que... Não tem que comer arroz e feijão, mas ela pode comer carboidrato, ela pode comer batata, ela pode comer tubérculo, ela pode comer verduras, mas prioriza, gente, o mais importante do prato dela é a proteína animal, com a gordura, né? Essa gordura que tem na carne, a gordurinha do ovo. Se você vê que a carne é mais magrinha, joga uma manteiguinha em cima, fica mais gostoso, a criança vai comer. Então não espera chegar, mas o jantar tem que esperar o seu pai chegar às 8 horas. Não, ela chegou da escola com fome, já dá um pratão de jantar para ela, que ela vai ficar tranquila. Entende? Porque senão ela vai querer comer a bolacha até esperar o jantar. E não é para fazer isso. E também não é para deixar ela com fome, porque ela não almoçou direito, gente, na escola. Aí temos que saber avaliar, né? Saber avaliar se devemos, então, prolongar aquela fome ou não da criança. Porque a verdade é que na escola muito dificilmente vão comer bem. Não, na escola eles não comem a quantidade correta de proteína animal. É porque a proteína animal ela é vista como causar câncer, né? Cancro, o que não é verdade. Eles não têm embasamento científico de qualidade. Essas pesquisas que falam que ligam carne a cancro são pesquisas epidemiológicas de baixíssima qualidade, observacionais, a pesquisa observacional ela não infere causa e consequência. Ela é uma suposição de uma relação de uma coisa com a outra, uma pesquisa feita com questionário. O que você comeu no ano passado quando você voltou do trabalho? É assim, sabe? Ainda tem uma série de vieses aí. As pesquisas que realmente são bem feitas, elas mostraram que não existe nenhuma evidência que justifique a diretriz que limita o consumo de carne, gente. Então, esquece esse negócio. Até porque, imagina, nesses estudos, eles perguntam o que é que a pessoa comeu, né? Imagina, o que é que comeu? Perguntam. E esquecem-se muitas vezes de perguntar como é que foi confeccionado, né? Porque uma carne, sim, né? Se é óleo vegetal, exatamente. Pois, né? Exatamente. Mas aí já não importa saber. Não importa, importa que ela comeu a carne. Mas aí outro dia eu escutei uma pessoa falou assim, porque a pessoa tira a carne da dieta, eu melhorei. Mas como é que você fazia a carne no óleo vegetal? Era fazendo óleo vegetal. Então, gente, tá explicado. Entendeu? Não era carne. Experimenta tirar o óleo alimentar, esse óleo amarelo, né? Que esse óleo refinado, experimenta tirar isso e comer uma carne feita no azeite ou na manteiga, né? Enfim, tem carne que não precisa nem pôr gordura, que já tem a gordura própria. Já tem a gordura própria. Pois é. Então dá comida para a criança, abastece ela vai de manhã, vai sair para ir para a escola. Né? Dá ovo com bacon para a criança, dá ovo com manteiga, garante gordura e proteína para a criança, que ela não vai ter isso na escola. Gordura não pode, proteína não pode. Tudo causa câncer, né? Então, dá em casa, garante a proteína e a gordura da sua criança antes dela sair de casa, porque depois ela não vai ter isso. Não consegue comer de manhã? Leva o ovo cozido para a escola. Come lá 3 ovos à vontade, quantos quiser, gente.
Ninguém consegue exagerar em ovo e carne. Isso da saciedade, Fê, eu posso mesmo comprovar isso, que os meus filhos, se comerem ovos de manhã, proteína, pronto, não quer dizer que sejam ovos, mas se comerem de manhã... Pode ser um bife, pode ser carne. Né? Exatamente. E eles, mesmo depois, eu noto isso, imagina, no fim de semana, se comerem isso, eles não pedem mais nada até a hora do almoço. Ficam super bem. Se eles forem comer outras coisas, né? Estás a ver o que é que pode ser. Porcarias, eles estão constantemente a pedir mais qualquer coisa à meia da manhã, depois é mais uma fruta, depois é mais isto, depois é mais aquilo. Estão sempre com fome, porque eu noto tão bem neles aquele pico, dá-lhes um pico de insulina, pico de energia, e depois, bum, vem por aí abaixo. Porque assim, o que acontece, gente? A gente tem um reservatório de glicemia no nosso organismo que ele é pequeno. Não adianta você comer muita glicose. O que acontece? As pessoas acham que vou chuchar aqui, vou tacar glicose na criança, carboidrato, que é para ter muita energia, mas não vai. Se for um excesso se for um excesso, né, um excesso mesmo de carboidrato, aquilo vai virar gordura mesmo, vira gordura, né? Mas o que mais acontece a nível imediato ali, e que é péssimo para a criança, é que tudo que sobe cai. Então você tem um pico lá de glicose, aí vem a insulina, porque a insulina vem sob demanda. Opa, tem muita glicose aqui, eu preciso dar conta dessa glicose, porque a glicose em excesso, gente, ela transforma o sangue, fica pegajoso o sangue. Né? Tem um fenômeno que chama glicação, glica. Então é tóxico. Então a insulina, ela vai limpar aquele açúcar que está lá, porque não pode ficar aquele monte de cereal que você deu de manhã para seu filho, ele não pode ficar na corrente sanguínea, porque ele faz mal para a saúde do seu filho. Aí a insulina vai lá, o pico de insulina, pá! Aí o que vai acontecer com aquela glicose que você nossa, eu vou dar um cereal pro meu filho aqui, porque vai dar muita energia, passa 1h30, 2 horas, você tem um crash. Você tem a glicemia da criança despenca e acontece o quê? Ela tá não só com fome, porque se fosse só fome, gente, tava bom. Ela ia lá e lanchava. Mas às vezes, mas não é só fome, ela tem sono, ela tem baixo rendimento escolar, ela tem birra, essas birras que criança tem de chorar, de ficar chatinha, esse cansaço, o cansaço de cansaço. Então, né? Sabe? Então vai criando até essa instabilidade energética na criança, cria até essa coisa do mau comportamento da criança. Exato. Então não adianta você achar que você vai estar garantindo energia para a criança. Não! Dá muito açúcar para a criança, é você tirar a energia da criança. Porque a energia da gordura, sim, que é uma energia que é liberada ao longo das horas. Não é energia dos carboidratos complexos. O carboidrato complexo, gente, em vez dele ser absorvido, por exemplo, você vai dar lá um cereal integral, né, que é aquele que tem a casquinha. Esses cereais, eles não são como um cereal, como, por exemplo, uma batata, uma banana, que tem uma coisa realmente mais suave, sobe, mas é mais suave. Não, esses cereais que vêm com a casquinha, eles são feitos de forma artificial, ele sobe, ele vai atrasar em 10, 15 minutos aí a subida, não faz diferença nenhuma. Então, isso vai dar... Né? É igual, então isso não vai dar excesso de energia para a criança, você vai dar falta de energia para a criança. O que dá excesso de energia de forma bem distribuída é a gordura sustentada pela proteína. Esse é o segredo, gente. Olha, Fê, estamos aqui, a Celina está a perguntar, uma criança de 4 anos que tem uma questão de crescimento e peso, como fazer? Diz que tem uma questão de crescimento, deve ser alguma alteração, né? Do crescimento e do peso. Mas assim, aí tem que ver se não é genética, porque se os pais são mais pequenos, é normal a criança não crescer tanto, né? A minha filha tem 1,84 m, ela é imensa, ela sempre foi enorme, assim, então é genética. Eu tenho um primo que tem 2,6 m. Eu tenho um irmão de 1,96 m, a família do meu marido também é alto, então aí minha filha vai ser alta, comendo ou não, ela vai ser alta. Né? Exatamente. Então tem essa questão genética. Agora, em relação à alimentação, gente, são os alimentos construtores, né? É proteína, é carne, ovos, vegetais. Os vegetais ajudam, mas o que realmente é o principal são as proteínas animais, que são o que vão ter os elementos, que vão os aminoácidos essenciais, que vão ter vitaminas. Vou dar um exemplo, gente. Vitamina A, que a gente aprende tanto, que é super importante para o crescimento, formação óssea. A vitamina A não tem na cenoura, gente. As pessoas ficam dando cenoura para o filho achando que tem vitamina A, não tem. A cenoura tem a provitamina A que, quiçá, talvez vire vitamina A, uma pequena parcela da provitamina A, que é o beta-caroteno. O que tem vitamina A é o fígado.
Entende? Então, lá está, o fígado era outra coisa que na minha altura, a minha avó e a minha mãe faziam questão que a gente comesse. Ninguém queria, ninguém gostava, também, né? A gente... Agora não, de repente... Ninguém come agora, pai, é uma Entende? coisa. Então, gente, olha só. Eu falo para as pessoas, sempre que elas tiverem dúvida em relação a esse discurso, essa guerra que virou o campo da nutrição hoje, porque virou uma guerra, e principalmente porque os profissionais de saúde de jaleco branco estão mandando as pessoas comerem pão, estão mandando diabéticos comerem pão. Diabético não pode comer carboidrato de alta carga glicêmica. E a diretriz que trata de diabético tipo 2 manda comer uma dieta altíssima de carboidrato. Então, assim, gente, a gente está numa guerra nutricional, entende? Sempre que você ficar com dúvida, volta para o passado. Pensa um pouquinho como era antes de haver essa invasão do discurso da indústria e do dinheiro da indústria nas pesquisas científicas. O que existia antes? A gente não... Vamos pensar, até a introdução da gordura, dessa gordura artificial, que foi em 1911, até isso acontecer, as pessoas não existia esse discurso de contra a carne, não existia veganismo, não existia gordura artificial, era sebo, era banha, era manteiga, era carne, o prato principal era carne, o resto era acompanhamento. Isso sempre foi assim. Quase não existia evento cardiovascular, gente. Gente, não existia a profissão de cardiologista. Diabetes tipo 2 era doença raríssima de pessoas muito ricas que tinham dinheiro para comprar açúcar, porque açúcar era caro. Então você não tinha essa epidemia de cancro que você tem hoje. Essas doenças metabólicas, elas vieram num crescente nos últimos 100 anos. Entende? Então não tem nada a ver com carne, ovos e gorduras naturais, gente. Aprende a discernir o que vocês estão escutando do médico de família, do nutricionista, da matéria que sai na revista, porque por trás disso estão diretrizes. Porque é a primeira coisa que falam logo, Fê. Seja em que doença for, destas doenças mais que são metabólicas, né? Das chamadas metabólicas, doenças modernas, que existem mais agora. Seja ela qual for, a indicação é logo, tem que deixar de comer carne, ou tem que comer carne em menor quantidade. Exatamente. Ou então deixar a carne vermelha, aposto mais no peixe e nas carnes brancas. A carne vermelha a carne vermelha é a carne mais densa nutricionalmente que existe, a carne mais nutritiva que tem é a vermelha. Olha, as carnes de maior densidade nutricional são o salmão e o fígado, e vísceras. Então, e as vísceras de ruminantes são as melhores, né? E, em terceiro lugar, as carnes vermelhas de ruminantes, porque o ruminante ele tem um sistema gástrico que transforma a dieta. Então, ele pega um monte de porcaria da dieta, o ômega 6 dos cereais que ele come, do milho, que faz mal pra gente, o milho, a aveia, todos esses grãos, esses cereais que são lotados de ômega 6, que fazem mal pra gente, que a nossa dieta já está lotada de ômega 6, o ruminante, ele pega isso, ele transforma a gordura. Ele transforma. Então, o perfil de gordura do ruminante é um perfil de gordura que tem mais ômega 3, que tem em relação até a ave, né? Então, as pessoas têm um preconceito contra o ruminante, e o ruminante é o animal mais, o alimento mais perfeito que existe pra gente. Então, é uma pena que a gente está vivendo isso, mas a gente está nesse movimento da low carb tentando mostrar isso para as pessoas, entende? Tentando mostrar, fazer com que as pessoas consigam pensar por elas próprias. Porque, infelizmente, gente, essas diretrizes, elas vêm de cima para baixo. É assim, começou na década de 70 pelos Estados Unidos, e isso foi colocado nas universidades, nos currículos das universidades de medicina e de nutrição, e isso pautou todos os outros países do mundo a partir da década de 70 e 80. Então, isso é uma praga, essas diretrizes nutricionais. Tem um livro muito bom que conta essa história. Tem vários livros que contam essa história. Não é uma só. Death, não é Death. Vou escrever aqui. Quem quiser, Death, mas é em inglês, tá, gente? Não tem nada em português. By Food Pyramid. Infelizmente, não tem nada em português. Pyramid. Death by Food Pyramid. Então, conta como que os bastidores na confecção das diretrizes nutricionais, como que esses bastidores foram feitos, né? Como que foram esses bastidores, né?
que começou aí, tem muita política, aí conta a parte política toda e tal. Então, quando você entende o que está por trás, e até hoje a gente está pautando a nossa alimentação por causa disso que aconteceu aí na década de 70, 50, com as Chokis, depois 70, entendeu? Com as diretrizes sendo lançadas como um padrão alimentar correto, né? Lembrando que até a década de 50, 70, gente, não existia no mundo governo, política pública assim, do governo falar o que a população devia comer. Que a gente chama de ecologia nutricional, né? Do país tentar ver o que o país tem ali de oferta alimentar e sugerir para a população o que é mais saudável naquela realidade do país, né? Sim. Isso começou a ser introduzido de forma mais maciça, massiva, a partir da década de 80 nos Estados Unidos. Isso não existia até então. Cada população, cada cultura ali daquela região decidia como comer, ensinava os filhos a comer, era assim que funcionava. Até porque depois depende da região, né? De cada um. Em cada região há mais umas coisas, há menos de outras. Exatamente. E é saber adaptar a alimentação de acordo com a época, de acordo com a região, com isso tudo. Aqui a Ana Lameiras está a perguntar, agora tem piada, porque tu falaste na aveia, ela pergunta se a soja e a aveia são boas para consumir. Acho que já respondeste um bocadinho, mas dá assim, gente, a soja é um disruptor endócrino. Então, eu só recomendo comer soja se for fermentado, tipo tofu, molho de soja, né? Sempre que você tem cereais fermentados, não tem problema, porque os veneninhos foram consumidos na fermentação. Agora, por que tem que comer soja, entende? A carne de soja é um veneno, gente. Nossa, aquilo é muito ruim. Vocês já comeram aquilo? Existe, né? Carne de soja. Não, gente, aquilo faz mal para a saúde, aquilo não faz bem, não, gente. Agora, a questão é a aveia. Todos esses cereais, gente, são lotados de lectina, né? Lectina, as pessoas não sabem que a lectina é uma substância, o glúten é um tipo de lectina, são substâncias que são inseticidas naturais da planta. Só que esses inseticidas naturais da planta são bons para justamente evitar que pragas, né, comam as plantas, a lavoura, é uma defesa natural. Só que a agricultura nas últimas décadas foi fazendo pioramento genético, porque para mim isso é pioramento genético, e aumentou a lectina na planta, que é uma forma de você não precisar colocar tanto defensivo agrícola. Só que isso destrói o intestino, minha gente. Destrói. Essa epidemia de doença autoimune que a gente está vivendo hoje é por causa da destruição do nosso intestino. A barreira interna vai sendo destruída por um excesso. Você come de vez em quando um cereal. Eu vou de vez em quando comer uma aveia. Problema. Agora que as pessoas estão fazendo, comendo trigo de manhã, constantemente comendo essas coisas, achando que, então eu vou comer aveia. Até porque, Fê, normalmente é aconselhado isso. A pessoa diz, eu queria uma outra opção em vez do pão, né? Em Portugal há muito pão. Então come aveia, né? Então come aveia. Dá na mesma, dá na mesma, coisa, né? Exatamente. Dá na mesma. Dá na mesma, gente. O negócio é que a gente tem que sair um pouco dos cereais e a gente está há muitos anos comendo muitos cereais refinados, que é o pior. Porque se você for comer lá um grãozinho do trigo inteiro numa saladinha, você vai comer um pouquinho, não tem problema comer isso de vez em quando. Mas é que as pessoas estão comendo farinha desses cereais. E muito! E isso está destruindo o intestino dela, só que isso é silencioso, gente. Isso vai aparecer o problema às vezes anos depois. Ou então a pessoa tá cheia de gases, tem inflamação e acha que é a lactose. Eu vejo, nossa, mas eu pego demais, gente. Mas eu tenho intolerância à lactose. Eu posso fazer cetogênica, posso comer queijo na cetogênica. Aí eu falo, você tem intolerância? Então, continua. Você pode até tirar o laticínio, mas faça cetogênica e depois você reintroduz esse laticínio que a gente come, que é curado, fermentado, que não é o leite, né? E você vai me contar se você ainda tem intolerância à lactose. Não tem, é porque assim o intestino fica tão inflamado que tudo passa a fazer mal. Fê, né? Em relação às farinhas, ainda bem que tocas aqui neste assunto, eu tinha aqui uma questão para ti sobre as farinhas. Pronto, tanto para nós como para a criança, devemos então evitar estas farinhas de trigo, de aveia. Qual será gente. aqui a melhor estratégia, né, para as nossas crianças? Acho assim, de vez em quando a criança comer um pão de farinha de trigo, não vai fazer mal. Nosso organismo é muito resiliente, a gente é muito resistente.
Então, um pão, às vezes, de vez em quando, o problema é que as pessoas estão comendo isso todo dia, comem de manhã, e eu vi um site do governo aqui, da DGS, mandando comer pão de manhã, bolacha Maria do lanche do almoço, do lanche da manhã, pão no almoço e bolacha ou pão, ou seja, comer pão, comer farinha de trigo 4 vezes por dia. Eu li isso no site da DGS, eu fiquei chocada. Então, assim, o que os pais têm que tentar fazer, isso que a gente, na verdade, a gente vai ensinar esses truques, essas alternativas, essas saídas todas no Palio Kids, né, que a gente está abrindo hoje a inscrição. Ah, sim, é verdade. Em comemoração, né? Sobre isso. Sim, a gente está, então. De certeza. Ai, pois, vai ser muito legal. Então, é por isso que eu quis fazer esse produto, esse trabalho. Eu tinha esse sonho de fazer com alguém como a Lê Fitmami, que é tão genial na cozinha para criar coisas, sabe, alternativas e gostosas e que interessam, né, que chamam a atenção da criança, porque para a criança isso é importante, porque para o adulto, eu frequentemente falo assim, a gente não tem receita, é planta e bicho, né? Então eu posso ser mais dura com o adulto, com a criança a gente tem que ter uma coisinha gostosa, uma pizzazinha de massa de couve-flor, né? Então tem que ter umas coisinhas aí para ajudar, receitinhas de pão que sejam, por exemplo, que não tenham tanta lectina, que tenham menos lectina, né? Um bolinho de cenoura, né? Então aprender a fazer um bolinho de cenoura sem farinha de trigo, sem ficar colocando tanto açúcar, né? Por exemplo, esses bolos tradicionais, sei lá, 1,5 xícaras de açúcar, gente, para que tanto açúcar? Fica intragável. E óleo. Sabes o que me preocupa nesses bolos é que estão feitos com óleo alimentar. Imagina, tem a farinha de trigo, tem o ovo, né? Pronto. É óleo e açúcar. Óleo. Então, mas veja bem, na minha vida inteira sempre fiz bolo de cenoura com manteiga derretida. Derretia a manteiga no micro-ondas e colocava no liquidificador. Eu nunca usei óleo para fazer esse bolo, porque eu sempre achei que estragava o bolo. Esse óleo horrível. Eu vejo muito nas receitas óleos. Pois é porque as pessoas não sabem que aquilo faz mal, né? Ainda bem, gente, tem um filme, depois vai na minha bio, tem lá, eu tenho aquele link na bio, né? Clica lá e tem um monte de link lá dentro. Tem o filme Gorduras Artificiais. Não deixe de assistir esse filme pra você entender o mal que fazem esses óleos alimentares, tá? Tem lá também o botão inscrição Palio Kids Reprograma, que são meus programas de mentoria. O Palio Kids abriu hoje, então entra que vai ser muito bom. Eu vou ensinar a parte teórica, essa parte conceitual, e a Lê com receitas. Então, e vão ser 3 dias só, rapidinho, para não tomar muito tempo das pessoas, vai ser bem eficiente. Mas então é isso, é encontrar alternativas. No caso do pão, você pode fazer pão com tubérculo, com batata doce, com cenoura, né? E não ficar só preso no pão, gente. Tem ovos com bacon. Exatamente. Faz omelete com queijinho, é tão gostoso. Então, abrir um pouco a mente, sabe? Infelizmente, você vai ter que desaprender o que o médico fala para você. Você vai ter que ignorar o que o nutricionista do serviço de saúde fala para você, dessa linha tradicional, né? Agora, a gente já encontra em Portugal profissionais de saúde que já sabem disso que eu estou falando aqui. Eu não estou sozinha nisso, entende? A gente tem um grupo de profissionais hoje, em Portugal, e no Brasil mais, né? Até porque é maior, que já sabe, a gente encontra profissionais alinhados com isso, com a ciência, né? Com a verdade, não com diretrizes, com interesses comerciais, né? Então... Exatamente. Aqui a Ana, tinha aqui uma pergunta, não está muito relacionada com a parte da criança, mas eu gostava que tu respondesses, Fê. É uma senhora que pergunta que tem problemas de vesícula, ou não tem vesícula, deixa-me eu vi alguma coisa de vesícula aqui. Sim. Ela diz que não tem vesícula e a preocupação dela é que não pode... Lá está, a pergunta é, não tenho vesícula, e então, porque não tem vesícula, não pode comer carne, e se a carne branca é uma boa opção para ela fazer. Não faz muito sentido, né? Não, eu sei o que é. O negócio é o seguinte: primeira coisa, você tem que fazer a sua carne com óleo, gordura natural, o azeite, manteiga, sebo, banha, não faça com óleo alimentar. Porque esse óleo amarelo ou margarina, essas que agora eles inventaram um nome, que é manteiga plant-based. Ela diz, a cetogénica não é aconselhada, assim é que é. A pergunta é, ela não tem vesícula e a cetogénica não é aconselhada, mas ainda assim dá para comer carne magra? É a pergunta dela. Olha só, aliás, cálculo biliar, cálculo na vesícula é causado por dieta low fat, tá, gente? É justamente por isso. Não faz isso não. O negócio é o seguinte, eu já atendi muita gente com sem vesícula. Aliás, sempre tem nos meus grupos
muita gente que não tem vesícula. É super comum isso. Só que você pode comer gordura, porque você continua tendo bile, que é a enzima que vai quebrar a gordura. Você não tem como armazenar a bile. Então, o que tem que fazer? Você tem que comer a quantidade de gordura que você consegue tolerar, que você vai conseguir digerir. E a produção, se você aumentando devagarzinho a quantidade de gordura na dieta, você vai produzindo mais bile, porque isso é sob demanda. Então, isso é tranquilo. Você vai encontrar o seu limiar e vai tentando, aos poucos, aumentar, desde que não seja óleo alimentar, né, gente? Isso aí não presta, isso é veneno, tá? Agora é o seguinte, eu não recomendo carne magra só, tem que comer carne gorda, vermelha, só que você não vai comer uma carne mais gorda que tiver, você começa com uma carne intermediária e vê como é que você se sente e tal. Agora, as pessoas comem a carne com o pão e falam que é a carne que faz mal. Tira o pão, tira a margarina, tira o óleo vegetal, come a carne, vê se te faz mal. Eu acho pouco provável. Se fizer, você pode tentar enzimas digestivas. Seu médico pode indicar para você. Miúdo de frango é ótimo. A Maria Camargo pergunta aqui sobre miúdos de frango, também é muito bom. Em termos de densidade nutricional, os miúdos, né, que são as vísceras dos ruminantes, são superiores, né? Mas tem gente que não gosta, porque o gosto é mais forte. Então, por exemplo, o fígado de galinha é uma delícia, é mais gostoso, dá para fazer um patê, fica delicioso, né? E não tem problema, pode comer também. Ô Fê, em relação, mesmo direcionando aqui a pergunta, né? Mesmo direta, assim, a nível dos hidratos na criança... pronto, eu já percebi que sim, né? Que eles devem de comer de tudo um pouco. Não, até porque senão fica limitando demais a criança. Exatamente. Não precisa, mas não precisa ficar devemos de ter aqui, existe assim alguns que sejam mais positivos, né? Tipo, preferir alguns, evitar outros, ou é tranquilo, desde que não vão comer, né? Pronto, o dia inteiro isso, né? Não pode ficar o dia inteiro comendo isso. Mas geralmente... Os melhores carboidratos, fontes de hidratos, são os hidratos paleo, né? Que são os tubérculos, as frutas. E tentar não encher a dieta da criança de cereais, porque a gente aprendeu a vida inteira aí, os cereais. Mas os cereais são lectinas, é lotado de lectina. Né? E até esses cereais que eles chamam de ancestrais, né? Que a gente dá low carb, a gente fica rindo quando fala que cereal é ancestral, né, gente? Porque ancestral é carne, né? Porque, assim, gente, cereais foram uma introdução na dieta, uma coisa moderna, de 8, 10 mil anos atrás. 8, 10 mil anos no nosso histórico de DNA não é nada. Então, o que é ancestral não é a quinoa, o que é ancestral é o bife, tá? Vou falar isso pra você. Então, assim, pode comer os hidratos. A questão é tentar não comer tanto grão, tentar dar uma limpada nos cereais, não ficar... Não deixar então, a base ser cereal, entendeu? Preferir o tubérculo, né? A fruta, que são mais naturais. Ao fim e ao cabo, venda. Exatamente. São mais naturais vindos da natureza, né? Exatamente. Por assim dizer. Ok. E depois, quando tu falas em cereais, eu gostava só de frisar, porque as pessoas às vezes pensam, aqui em Portugal, pensam nos cereais, só os cereais de caixa, né? Que esses aí, então, são... Para mim, eu acho que esses são mesmo proibidos. Porque aquilo não é cereal, não é nada. Aquilo não é cereal não, gente. É marketing chamar aquilo de cereal. Pelo amor de Deus, quando a gente fala aqui, né? Quando falamos aqui em cereais, falamos do arroz, falamos do milho, como tu falaste, né? Do grão, exatamente. Feijão. Né? Não é aquele que você põe no leite de manhã. Pois, aquele de manhã e aquele que dá para criança. Que no Brasil a gente chama de mingau, né? É um que começa com C de uma grande marca aí, que todo mundo aqui em Portugal dá para os nenês. Sim. E logo aquilo açúcar, a gente não dá aquilo para a criança, pelo amor de Deus, não dá aquilo para o seu bebê. E diz-me uma coisa, é que esse que tu estás a falar, que iniciam logo aos 4 meses, 6 meses, a dar ao bebê, inclusive por indicação muitas vezes do pediatra, infelizmente. É sempre por indicação do pediatra, gente. É isso que me revolta. Exatamente. E aí nessa situação, imagina uma mãe, né, que tem um bebê que já não tem leite por qualquer motivo, seja ele qual for, ou pronto, e já não pode amamentar, né? Qual será aqui a melhor estratégia, na tua opinião? Tá. O negócio é o seguinte, gente, é complicado, porque assim... É que existe alguma estratégia possível, né? Existe uma receita do... como é que chama, gente? Da Western Price.
Que é uma fundação que trabalha com low carb, com comida de verdade, que é respeitadíssima. Eles têm uma receita de leite para substituir fórmula. Porque não pode ser leite de vaca. Não... Então, assim, quando a criança não tem o leite da mãe e não está na idade ainda de tomar leite de vaca, esse é um problema. Então, quando eu já peguei algumas pessoas assim, eu indico para nutricionista, porque isso aí não é fora da minha alçada. Mas eu sei que não tem muito jeito, não. O que pode fazer é a parte alimentar, né, essas papinhas, né, que são essas farinhas, isso é fácil de resolver, gente. Só você dá fruta, dá carne, fruta, ovos. Da idade que puder comer ovo, come ovo, né? O pediatra vai falar a idade do ovo, isso aí tem que respeitar, porque a criança realmente tem umas limitações de enzima aí, tem que esperar, né? Mas, por exemplo, para que tem que dar mingau, gente? Farinha, dá uma bananinha amassada para nenê. Exatamente. Não precisa dar farinha, gente, sério, não precisa dar um veneninho para criança tão nova. Porque normalmente o que é que dizem, Fê? Isto, eu ouço muito isto também, mesmo da parte de outras pessoas mais velhas, dizem lá, coitadinha do bebê, coitadinho do mocinho, só lhe vais dar uma banana, né? Dá-lhe o leitinho com a farinha, com a papinha, para ficar mais... E a pessoa vai entrando isto e acha que a mãe acaba por achar que se der a papa, que o bebê está mais nutrido e não vai ser, né? O problema é que antigamente, na época dos nossos pais, não existia a oferta industrial que tem hoje. Não existia essas diretrizes abomináveis que tem hoje. Então, só ia ter esse mingauzinho aí, que é veneninho, e depois a criança ia comer comida. E a criança não ia ter essa oferta que ela tem hoje. Ela não ia ser empurrada comida a cada 3 horas como ela é hoje. Ela não ia ter esse monte de fast food em cada esquina como ela vê hoje. Então, ela ia ter esse veneninho e depois ela ia. Você tinha na sua sala de aula inteira, se tinha uma criança obesa, era muito, às vezes nem tinha. Exato. Tinha na escola inteira, no máximo 2 gordinhos. Entende? Então, hoje, o nosso ambiente, nosso cenário, nossa realidade é completamente diferente. Hoje a gente tem que criar a criança desde cedo para não ser uma compulsiva, uma viciada em açúcar. Porque toda criança que nasce hoje é uma viciada em açúcar em potencial. É só uma questão de tempo para aquela criança se viciar em açúcar. Entende? Porque a sociedade, os médicos e os nutricionistas estão viciando as crianças em açúcar. Você entende a gravidade disso, gente? É muito sério. Porque estão empurrando açúcar na criança o dia inteiro, dizendo que a criança não pode ficar sem energia hora nenhuma, porque ela não vai conseguir acessar seu depósito de energia, gente. Isso é muito sério. Então, a gente encontra em Portugal, você tem médicos que trabalham com isso, gente. Você tem, por exemplo, pediatra, eu não conheço, é porque minha filha não está mais nessa idade. Mas, assim, até a pediatra que minha filha vai tem uma cabeça melhor. Eu estou dizendo, assim, os profissionais que trabalham ainda com esses... Muito, sabe, que não abriu a cabeça ainda para essa realidade. Mas, olha, tem o Dr. Rui Ribas, que atende, mas é para adulto, né, em Lisboa. Tem na clínica dele, lá todo mundo acho que trabalha assim também, Dr. Rodrigo Ayub no Porto. A minha médica aqui em Braga, a doutora Sofia Xavier, que atende no Trofa Norte, de medicina interna, também sabe. Essas pessoas sabem. Essas pessoas sabem que não é para ficar enchendo a dieta da pessoa de açúcar e comendo de 3 em 3 horas, como as pessoas estão fazendo, né? Açúcar que eu falo é pão, batata, né? Então, é isso. Massa, há muita massa. Pois é. Olha, em relação ao leite, Fê, nas crianças, sim ou não? Em que é que ficamos? O que é que será melhor? Eu acho assim, gente, eu acho que leite... É o mal menor, né? Mal menor. Assim, eu acho que o leite, se fosse o leite cru, né, seria ótimo, porque o leite ele se torna indigesto, porque no processo de produção dele, de desinfetar o leite, né, com essa coisa de pasteurizar, as enzimas vão embora. Pode tomar leite, mas vai tomar leite gordo, né, gente? Não vai dar leite semi-desnatado, né? Aqui o leite chama... Magro? Como é que chama? Não é leite magro, né? Tem o magro e tem o outro que é semi-magro, porque no Brasil é outro nome. Sei que tem que ser o leite gordo, que é gordura. Em Portugal há o magro, semigordo e gordo. Então tem que ser o gordo para a criança, né? Porque a criança precisa daquela gordura que tem. É mais natural, né? Um bocadinho mais natural. Não, e precisa da gordura. A gordura do leite é super saudável, super saudável. A gente tem uma gordura no leite, chama Margaric Oil, que é uma gordura que essa gordura é super saudável, importante para, inclusive, evita AVC. Já vi estudo mostrando que evita AVC. Olha, essa gordura. E sabes que é engraçado que normalmente se a criança for obesa,
a primeira coisa que dizem é passo o leite gordo para leite magro. Mas não, pode é o continuar, contrário, não. mas Pois é, pode comer continuar, pão, né? É mas pode porque, continuar com os gente, cereais. Os cereais né, pode, cereais mas podem. Então, são as diretrizes, gente. É terrível, porque as diretrizes aumentam a insulina basal da pessoa. E o que engorda é o processo de engordar, ele é inteiro hormonal. Ele não é calórico. Quer dizer, a caloria também entra nessa conta aí, mas o drive que faz a pessoa engordar é a insulina alta. Aí eles estão trocando a dieta para uma dieta que a pessoa fica diabética nova. Por isso que tá essa epidemia de diabetes, gente. Por isso. é. Ó Fê, e diz-me uma coisa, em relação à fruta, nas crianças, nós temos que nos preocupar com a quantidade ou é tranquilo? Fruta. Eu acho Sim. assim, gente, fruta é uma sobremesa da natureza, né? Então devemos Então, tratá-la como uma sobremesa, como né? Não andar sobremesa, sempre fruta é também sobremesa. a petiscar, né? Não é para ficar petiscando fruta o dia inteiro, gente. Isso não faz sentido. Até porque você não vai conseguir almoçar e jantar se fizer isso, né? Então, ainda mais criança, né? Até que a gente adulto até consegue, né? Eu falo que nada abre mais o apetite que a maçã, né? Você quer abrir o apetite pro jantar, é comer uma maçã no meio da tarde. Dá uma fome. Nossa, maçã só serve pra dar fome. Mas assim, a questão da fruta é que ela está deslocada de lugar, entendeu? A fruta, ela é uma sobremesa, ela é um complemento, ela não é refeição, né? E então é isso. Não vejo mal em dar fruta para criança saudável de jeito nenhum. E o iogurte? Iogurte, queijos, estão Aí aqui a eu acho que são perguntar. alimentos maravilhosos, gente. Podemos, né? Iogurte. Tranquilo, eles Agora também. veja, E é uma gente, coisa olha que é só. fácil deles comerem também, É né? fácil. Agora atenção, Então, gente. Não é qualquer iogurte, não é o iogurte com sabor à fruta. pois, É o iogurte que tem 2 ou 3 ingredientes na lista de ingredientes, que é leite, os lactobacilos e algum conservante. É isso que é o iogurte, entendeu? exato. Ah, mas eu quero pôr fruta. Então põe você a fruta. Porque o que Fomos nós. acontece? Exato. Esses iogurtes que têm fruta, eles não têm só a fruta, eles têm muito açúcar junto, tem espessante, tem um monte de porcaria lá dentro, né? Aí não dá. Queijo curado aqui em Portugal é um excelente alimento, é um ótimo É, lanche. Se mandar aquele Babybel, aquele vermelhinho, sim, para a sim, sim, criança sim. lanchar, nossa, excelente aquilo. Boa. Está uma pessoa a perguntar, Fê, que está a fazer alimentação carnívora há 4 semanas. Sente-se ótima, mas pergunta, sempre foi intolerante à lactose? Esta situação é reversível com esta mudança de alimentação? Ela está a perguntar pela questão do uso da manteiga, do queijo, de iogurtes. É assim, gente, eu já escutei uma desses profissionais que eu sigo e que eu adoro, falando uma coisa que eu achei bem interessante, que ela disse que não acredita em intolerância à lactose. Porque muitas vezes a intolerância à lactose esconde uma intolerância à caseína, não uma intolerância no sentido, mas assim, uma irritação causada pela caseína, que é a proteína do leite. Então, Ok. o que acontece? Quando a gente está com o intestino sensível, né, causado pelos cereais refinados, por farinha, quase sempre por farinha de trigo, e também por óleo vegetal, isso causa uma coisa que chama leaky gut, que é o intestino permeável. O leaky gut, aí vários outros alimentos que não fariam tão mal, a pessoa começa a irritar o intestino, porque tudo começa a inflamar, porque a caseína é inflamatória. Só que num contexto saudável, então na alimentação que eu tenho hoje, por exemplo, eu comer a caseína, ela não inflama. Mas a alimentação que eu tinha antes, no passado, inflamava, entende? Então, provavelmente ela faz carnívora já tem um tempo, ela falou 3 meses, se ela for comer laticínios, especialmente esses laticínios que não quase não tem lactose, que são queijo curado, iogurtes, né, grego e tal, ela talvez não sinta nada. Provavelmente ela não vai sentir mais nada. Olha, a Paula deu uma dica muito boa aqui. A Paula está dizendo, a Paula Brandão aqui, também um perfil ótimo, gente, sigam a Paula. A Paula também está lançando um produto agora, uma mentoria para criança, para alimentação infantil, né, Paula? Ela está falando que as mães que não têm leite, que podem pegar leite nos bancos de leite materno dos hospitais. Eu achei muito legal. Isso é uma excelente ideia. É uma excelente ideia, achei também. A Ana Pires Puri está falando que o doutor Ayub não é muito fã de carne. Sim, eu sou completamente contra a diretriz da alimentação que ele advoga, não sou a favor. Mas essa parte das diretrizes em relação à farinha, ficar comendo só farinha, né? Mas realmente, o doutor Rodrigo Ayub é muito do plant-based mesmo. Posso engordar com queijo?
Pode, com certeza. Queijo engorda, se comer demais, queijo engorda, ainda mais se você comer demais, né? O queijo não é só por causa da gordura, é por causa da caseína. A caseína é muito insulinêmica, né? Aumenta muito a produção estimula muito a secreção de insulina. Isso junto com a gordura, então se você comer demais, pode engordar sim. Tem que ter cuidado. Okay. Temos aqui uma rapariga a perguntar, diz, Fê e a anorexia. Penso que ela esteja a perguntar como fazer numa situação de anorexia, será? Em algum adolescente, complicado, não é? Também é uma situação, gente, às vezes, acho que aqui cada caso é um caso, não é? Também. Então, gente, tem um livro que eu li, que é um livro sobre compulsão, da Vera Tarman, que ela fala que essa abordagem também das diretrizes para anorexia é uma abordagem muito complicada. O que acontece? As pessoas vão para a clínica, isso num caso extremo, né, de tratamento, mas isso mostra como é que são as diretrizes. Num tratamento tradicional, as pessoas vão para a clínica e nas clínicas elas ficam engordando a pessoa que tem anorexia para poder sair do hospital. Então, para sair do hospital, ela tem que chegar a tantos quilos. Aí fica uma dieta que é uma dieta de engorda. Como é que é essa dieta de engorda? Cheia de cereais, né? Cheia de cereais. Engraçado que a dieta que engorda é que eles mandam a gente comer para ter saúde, né? Mas essa pessoa precisa engordar. Então, aí colocam lá e tal. Aí o que acontece? Depois, quando a pessoa sai do hospital porque ela teve alta, ela piora. Por quê? Porque essa pessoa não suporta ter engordado. É insuportável para ela. Inclusive, isso é seguido de quadros, às vezes, de depressão. Porque para ela foi insuportável ter chegado naquele peso. Ela se enxerga enorme. Pois, e depois também é diferente engordar assim, como estás a dizer. Isso é um processo de engorda, né? A pessoa engorda Então, com massa não gorda. pode fazer isso. E é diferente aumentar o peso, é diferente, né? Então, aumentar o peso com massa magra, com toda uma boa estrutura. Visualmente ficamos bem diferentes também, né? É muito diferente. E assim, é uma abordagem. Eu já atendi gente com anorexia. É uma abordagem que você vai aumentar o índice de massa corporal da pessoa sem a pessoa ficar com fobia da comida. Porque a pessoa que é anoréxica, ela tem medo da comida, ela tem pavor de engordar. Então não adianta ficar lá atacando um prato de massa para essa pessoa para engordar. Ela não quer engordar. Então você tem que dar uma relaxada, não vai ficar numa dieta de alta engorda, porque isso não é sustentável para ela. E você tem que ter uma estratégia alimentar que ela se sinta confortável em comer, porque ela vai ganhar saúde e não vai engordar. Lógico, a pessoa às vezes está muito magra, ela vai acabar que vai engordar um pouquinho, né? Mas ela vai engordar, vai ganhar massa magra junto com essa estratégia, entende? Ela vai ganhar osso, vai ganhar músculo e vai também ganhar um pouco de gordura, vai ganhar um pouco de água também, ok? Essas estratégias tratam a anorexia, de querer engordar a pessoa rápido para dar alta no hospital, que isso aí é um tiro no pé. Pois. Isso é logo, começar ao contrário, por assim dizer. Né? É um tema bem delicado isso, é bem complicado mesmo. Kefir. Aqui a Lea Borges fala se o kefir é aconselhável na alimentação paleo. É assim, gente, a paleo bem estrita mesmo, ela não tem laticínio, né? Mas eu não gosto dessa abordagem de proibir as coisas desse jeito, não, sabe? Você não está proibindo de comer bolacha recheada, né? Assim, é diferente. Então, eu acho que é aceitável, sim. Eu acho que não tem problema, assim. É só ter cuidado se a pessoa se cai bem, né? E para muita gente, eu vejo que o kefir causa muita inflamação intestinal e gases. Então, veja, se você tem gases, eu não gosto desse, tem gases... Tudo que seja fermentado, já não posso. Vera Silva, não. Mas mas a maioria das pessoas com fermentado como kefir tem. Só que toma pouquinho, não percebe. Se você tomar um copo de 300 ml de kefir, você vai ter diarreia, provavelmente. Alguma coisa na tua barriga vai acontecer. Isso, para mim, não é um bom sinal. Por isso que eu acho assim, que kefir tem que ser pouquinho, que é para ajudar a colonizar o intestino e tal, com calma. Mas é por causa disso mesmo. Ok. A Ana fala se a carnívora interfere no período menstrual. Ah, pois é. Interfere sim. Na verdade, a cetogênica também no começo pode interferir, porque a gente tem muita movimentação de hormônio por causa do aporte energético que muda, né? Começa a comer mais gordura, a energia fica menos, em alguns momentos fica menos disponível, em outros fica mais. Então, a gente tem essa mudança do fluxo de energia no começo aí, tem a mudança na ingestão de gordura.
E isso pode, mas geralmente é passageiro. O que é delicado na carnívora, que eu tenho muito receio de carnívora para mulher, se não for bem feita, é porque muita mulher faz carnívora comendo só carninha de músculo, carninha magra, ou sem muita gordura. E a carnívora, para ser segura para a mulher tem que ter... Lembra que a gente tem um índice de gordura corporal maior, percentual maior que do homem. Porque a gente precisa de mais gordura, porque a gente é mulher, a gente teoricamente vai ter um filho, ou a natureza, né, protege a gente por causa da gestação. Então, aliás, esse aumento de gordura é mesmo pelo nosso sistema reprodutivo que nós temos, diferente do homem. Exatamente. Diferente. Então, a mulher precisa de uma carnívora mais gordurosa. Né? Porque você não tem, a energia vai vir só da gordura, então você tem que comer carnes gordas. A mulher não pode fazer carnívora com carne que não seja gorda, porque não dá, é perigoso mesmo se você começar a ter uma desorganização. E eu já ouvi relatos de médicos falando que pegou pessoas nossa, péssimo, com nível de hormônio péssimo por causa da carnívora, com muita carne magra. Pois. A Leia volta a perguntar sobre o kéfir, se ele realmente é um aliado no emagrecimento. A Leia está aqui com o kéfir. Não acho, não. Interessada. Se é algum aliado. Não acho que seja um aliado no emagrecimento, não. É mais um alimento que tem alguns benefícios. Tem gente que acredita que vai ajudar com probióticos, prebióticos, enfim. Não vou entrar nesse mérito, mas assim, não é importante para emagrecer, não. O que é importante, sabe que emagrece? A gente comer carne. Porque a proteína, a carne é termogênica. O 30% da caloria da carne é usada para fazer a digestão da carne. Olha que maravilha, gente. Aqui a Samantha está a perguntar, mas a Fê já respondeu esta questão. Ela tem problemas de vesícula, tem pedras na vesícula, se pode fazer cetogénica alterando alguns alimentos, mas... quando a pessoa tem pedra na vesícula, às vezes tem que operar, né? Não sei o que o médico dela está indicando, às vezes tem que acabar operando. Mas essa abordagem de que quando você come gordura e não cai bem, você precisa ajustar a quantidade de gordura. Agora, o que causa pedra na vesícula, a pessoa tem uma secreção alta de insulina por muitos anos, fazendo low fat, né? Muito carboidrato e pouca gordura. E também muito óleo vegetal. O óleo vegetal também é um dos suspeitos aí de causar pedra na vesícula. Essa alimentação nossa ajuda a limpar mesmo, porque a gente está sempre secretando. Como a nossa dieta tem realmente um consumo de gordura ao longo do dia, toda refeição nossa tem gordura, a gente não faz low fat, né? Então, a bile está sempre secretando, então a vesícula está sempre com aquele fluxo maior, não forma aquela laminha que vai secando anos, que vai virando a pedra. Né? Então a gente não usa ali, está sempre lubrificando ali, a gente não tem pedra na vesícula. Né? É o contrário. Então, só que aí quando a pessoa já tem o problema, aí ela tem que encontrar, ela pode comer todos os alimentos, ela tem só que encontrar qual que é o limiar dela, qual é o alimento que para ela cai mal, tá? Tem gente que come carne de porco e não cai tão bem, então é isso que ela tem que observar. Tem que estudar o próprio corpo, né? Exatamente. Nela própria. Exato. Fê, aqui numa de fecharmos aqui a nossa conversa de hoje, né? Voltando outra vez um bocadinho às crianças, que a malta começa a perguntar logo para elas e esquecemos do tema principal. Então, assim, eu tinha duas questões, que podes responder depois tudo junto. Como é que podemos contornar o dia-a-dia dos nossos filhos, sabendo que eles estão a maior parte do dia fora de casa, na escola, e sabe-se Deus comendo, sabe-se lá o quê, que a gente às vezes pode não saber, né? Pronto, estão sempre comendo coisas menos positivas, né, por assim dizer. Como é que podemos fazer isto? E depois, quando chega ao fim de semana, muitas vezes eu noto que no fim de semana é tudo à grande, seja é para a mãe, para o pai, tudo à grande, o fim de semana inteiro, e deixar demasiado, se calhar, à vontade a criança para comer o que ela quiser. Devemos, não devemos? Como é que a gente pode gerir aqui? Qual a tua opinião? Se também no fim de semana devemos ser certinhas, ou o que é que podemos fazer uma refeição em que a criança, né, a gente já falou sobre isto, pode comer o que ela lá entender e que, ok, vamos tapar os olhos, né, vamos fechar os olhos e ver que ela comeu um fast food. Como é que podemos contornar aqui isto, Fê? Além de, assim, fazendo já aqui publicidade à vossa, que eu acho que isso vai dar ideias muito boas para o fim de semana. Eu acho que as pessoas podem fazer o Pali Kids e ajudar muito, sabe? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é ter um ambiente em casa que vai alimentar a criança, porque já que no mundo lá fora a gente não tem realmente o controle, não é para ficar neurótico, tem situações que você tem que entregar para Deus mesmo. Na sua casa, tem que garantir a proteína e a gordura de qualidade, né? Garantir a qualidade nutricional dos seus miúdos, dentro de casa, né?
Se for o caso de fazer lanches e mandar lanches que sejam alinhados a isso. Aí a gente vai aprender isso no Palio Kids com a Lei. No caso do final de semana, eu não sei, é porque eu fui criada de uma forma um pouco mais severa pelos meus pais em casa em relação à alimentação. A minha mãe até cometia alguns erros, sim, mas de modo geral a gente tinha essa questão de horário, era bem engessado, assim. Eu acho assim, que não precisa descambar no final de semana, mas também não precisa. Poxa, pode ter uma pizza no final. Aqui na pizza que vocês falam, né? Pode ter a pizza da sexta-feira, do sábado à noite, entende? Agora, vai ter a pizza à noite, então faz um almoço saudável, nutritivo. Assim, o sabor não é sinônimo de coisa ruim. Assim, comida saudável não é sinônimo de ser ruim, entende? Você pode, aqui em casa, o que eu faço no meu final de semana aqui em casa pra gente? Eu faço uma carne que é mais cara, que a gente adora, que é o filé mignon que vem do Brasil, compro no Macro, né? Então às vezes eu faço umas postas altas, às vezes eu faço um rosbife, eu faço às vezes um bife batidinho que minha filha gosta, então eu faço com uma batatinha na manteiga. Então, às vezes eu abro um vinho para tomar com meu marido, nem sempre, que a gente bebe pouquíssimo. Mas então eu crio uma coisa legal no final de semana, um prato gostoso, mas é comida de verdade, não tô comendo porcaria. A gente não quer mais porcaria. Vai chegar num ponto que você vai ter tanta constância no seu dia a dia de comida de verdade, já não cai bem que você já assim, não né? quer comer. Assim, por exemplo, pizza é uma coisa que a gente no começo, não, vamos comer pizza minha mãe tá ouvindo que você comprava bala pra gente lá no Macro, mãe. Você comprava. A gente comprava as caixas lá de caramelo no Macro, de Lolo. Estou apanhada, Fê. Pegou, que danado, tá escutando tudo. Assim é que é, dona Teresa. Que engraçado, pegou. Não, mas a minha mãe teve uma abordagem de alimentação pra gente fantástica, gente, olha. Eu aprendi, eu sou fruto da minha mãe, só que depois eu que ajudei ela sabe disso. Ela tava depois melhoraste, diabética, tá, aí eu que tirei ela do médico lá, mãe, para de comer pão, vem cá. Mas enfim, quando você tem um dia a dia que todo dia você tá comendo saudável, comida de verdade, aí chega uma hora que você já não quer mais o refrigerante, chega uma hora que você não quer mais o cereal. Aí quando você vê essa comida especial de sábado, ela é paleo, entende? Ela é uma comida que é natural. Você já não quer comer a porcaria. Sabes que é engraçado agora, por estás a falar nisso, eu agora, ultimamente, eu faço no fim de semana pizza. Já há muito tempo que deixei de comprar, exatamente. Pizza, então a gente faz também. Faço as pizzas e eles adoram já. Eles ao início. Aí, tá vendo? Né? Com a massa low carb. Low carb, exatamente. Isso, e agora faço ou com a base, imagina, com farinha de coco, ou com farinha de amêndoa, já nesse ponto, né? Nem é de outras, nem de arroz, nem nada. É logo assim, mais mesmo low carb. E eles adoram, fica fininha. E depois por cima é comida de verdade que a gente coloca lá em cima com o queijinho derretido. Eles adoram. Gente, eu preciso dar um recado muito importante. A Manu Fossante, que está aqui, dizendo que errou com as filhas dela, que agora não erra mais. A Manu é nutricionista, ela vai dar uma palestra. Aliás, eu também vou dar uma palestra sobre vício em açúcar, sobre como que as diretrizes criaram, né, essa epidemia de vício em açúcar. A Manu vai dar uma palestra sobre alimentação infantil na jornada da rebelião saudável. Eu vi. Gente, vai ser o máximo esse evento, Manu, olha, obrigada, Manu, por estares aqui presente neste live. Obrigada, porque eu vi a palestra, o live que ela fez com a filhota e o Henrique Autran, fiquei deslumbrada. Então, e é um exemplo, a sério. Parabéns, Manu. Compre o ingresso para o evento, tá? O link está na minha bio, tem o link para comprar o ingresso da Jornada Rebelião Saudável. Vão ter palestras incríveis. A da Manu é uma de alimentação infantil. E a minha vai ser sobre vício em açúcar, também, que vai ser muito legal. Então, gente, entrem depois no link da bio, tem lá o Palio Kids, faz a jornada, o reprograma começou hoje, faz o mês que vem. E é isso. Tem tudo para seguir para dar certo, né, Fê? É para mudar. Gente, o negócio que funciona não é dieta, não é vou fazer a dieta cetogênica. Não, é você, vou passar a comer assim a partir de hoje. Essa é a minha vida a partir de hoje. Você vai jogar fora. E o que você não conseguir jogar fora de início, você vai limpando a sua dieta com o tempo. Você vai aprimorando, ninguém nasce pronto. E é o que tu falaste há bocadinho. Vai chegar um ponto em que comer fora disto
nós já nem nos lembramos, é essa a sensação que eu tenho, né? Quando pensamos, vamos fazer uma coisa diferente, que seja saborosa, vá, que seja assim, fora da linha da semana, mas é dentro da nossa linha. Acaba por ser assim, porque é possível, né? É possível fazer. Você já não quer comer mais aquelas coisas, você não quer, até porque você passa a se sentir com tanta energia, e as pessoas estão tão esgotadas em termos de energia, que quando elas se reconectam com a energia que elas tinham da adolescência, tendo 50 anos de idade, elas não querem mais trocar essa energia que explode por uma coisa artificial que vende no mercado numa embalagem, entende? As pessoas passam realmente a serem mais seletivas mesmo. Mas é isso, Vera. Eu queria fazer um agradecimento público, porque eu aprendi numa aula sua, gratuita, uma aula que tem lá no seu... Tem uma aula livre da Vera, que ela ensinou a fazer uma liberação miofacial aqui no abdômen. Eu tinha muita cãibra no abdômen, desde o nascimento da minha filha. Que eu sempre tive uma cãibra aqui, assim, bem no comecinho da costela, e é um negócio que vai fazendo assim, né, uma massagem, libera, e eu faço isso de vez em quando, e eu não tenho mais cãibra na hora de fazer abdominal, como eu tinha antes. Uau, olha que bom saber, que bom, olha, fico mesmo grata por falar sobre isso, que a gente às vezes não temos o feedback, e é bom saber. Olha que fixe, fico muito contente. Obrigada, foi fantástico. Estou para te falar isso faz tempo. Não, eu tenho que fazer live com a Vera, porque a Vera me ensinou um negócio que foi demais. Olha, temos aqui só a última pergunta, que eu perdi aqui a pergunta e a pessoa agora estava a perguntar, por favor, para responder. E deixa-me ver se eu encontro aqui. Esta pergunta aqui. Posso vir a ter cancro de ovários por ser carnívora? Que isso, gente? Mas não, a Virgínia, não. Assim, gente, ela estava tão aflita aqui embaixo a perguntar, tadinha, gente. Olha, assim, o cancro explodiu, gente, depois do consumo de alimentos industrializados nos últimos 100 anos, tá? O que piorou muito o cancro, a epidemia de cancro, foi a Revolução Industrial e depois no pós-guerra, um monte de produto industrializado que a gente passou a contar. A gente não tinha essa epidemia de cancro, e não é só por diagnóstico, não, porque realmente aumentou mesmo o número de pessoas com cancro, né? Agora, ovário, tem uma coisa que ataca muitas mulheres hoje em dia, que é o ovário policístico, e vai ter uma palestra nesse Jornal do Rebelião Saudável sobre o ovário policístico, que é causado por insulina alta. Exatamente. Ou seja, totalmente ao contrário. É o contrário. Né? Totalmente ao contrário. Boa. Olha, acho que não há mais questões, pelo menos que eu tivesse visto aqui. Espero não ter falhado ninguém. Das coisas que eu tinha aqui também, que me já tinham colocado, eu também perguntei tudo. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Fê. Eu agradeço imenso a tua disponibilidade, a tua energia, tu és fantástica. O teu conhecimento e é bom ver que tu gostas. Pronto, estás aí desse lado e estás mesmo com vontade de estar aí e conversar connosco e responder às dúvidas, às questões. Porque nós precisamos de pessoas assim, a sério, que joguem cá para fora todo o conhecimento que vão ganhando para abrir aqui um bocadinho a mente das pessoas, porque eu no meu dia-a-dia vou tentando fazer isso. É difícil mudar aqui as mentalidades. E foi também por isso que eu acho que através aqui do Instagram, o Instagram tem esta ferramenta fantástica, que é nós podermos colocar à conversa com outras pessoas e falar sobre temas interessantes e não ser só estarmos a ver fotografias e ver posts e ver, né? O Instagram tem este benefício aqui para nós, para podermos dar a cara e dar a palavra e tentar passar a melhor mensagem possível para que as pessoas se mantenham mais saudáveis. Isso, Vera. Realmente é uma oportunidade a gente poder conversar, trocar essa bola e ter pessoas escutando, conversando junto com a gente. É fantástico, realmente. Eu só não faço mais live por falta de tempo mesmo. Porque eu acho... Nossa, eu adoro conversar, né? E eu acho maravilhoso poder trocar isso, passar isso para as pessoas. Eu vejo que as pessoas tem gente que está tão, assim, tão perdida, né? E é muito bom. Então é isso, gente. Agradeço demais a audiência de vocês aí. Depois vão na minha página lá, ver o Paleo Kids, quem se interessar. Vai ter a minha parte, que é a parte conceitual, e a parte da lei, que é a parte de receitas, né? Faz inscrição comigo e faz inscrição com ela. A gente fez dividido assim, que foi a forma mais fácil que a gente achou de viabilizar esse trabalho em dupla. E vai ser dia 14, 15, 16, eu acho que é isso. Agora de junho são 3 dias só e abrir inscrição hoje. Então vamos embora fazer.
Tem a Jornada Rebelião Saudável também, que eu vou começar a divulgar no meu IG, que é em julho. julho, vou começar a divulgar amanhã, entre amanhã e depois eu começo a divulgar no meu IG também, que vai ser bárbaro, que é um evento coproduzido, gente, é muito legal. No Telegram, o Telegram já está a bombar. Aquilo super bom. Você tá lá, pois é, então já tem o canal lá, né? Então vai ser muito legal. Então é isso, gente. Obrigada pela audiência, obrigada pelo convite, viu? Obrigada. Fica com Deus. Beijinho. Fica bem. Beijo, tchau, tchau.